e glória. Inicialmente a gente tentaria mostrar algumas imagens digitalizadas, como por exemplo essa ameba do Lago Paranoá e alguns outros micro-organismos, como esse microcrustáceo, que parece um caranguejo invisível, né? Que nós tivemos a oportunidade de registrá-lo se alimentando de uma alga protista chamada pirrófita, que é a responsável quando, em desequilíbrio populacional, através da eutrofização, do excesso de matéria orgânica na água, pela maré vermelha, que causa uma mortandade muito grande de peixes. A próxima etapa vai ser a etapa de campo, que nós vamos sair da escola no rumo do lago, estamos a 800 metros do lago. No caminho nós vamos observar uma biodiversidade macroscópica e lá vamos capturar um pouco desses micro-organismos com a rede de plâncton e aqui de volta à nossa sala de pesquisas nós vamos observar esses micro-organismos, essa microdiversidade. Aqui nós estamos vendo as primeiras plantas que vieram morar no planeta, na terra, fora da água. São as briófitas, os musgos, que estão um pouco ressecados porque estão algum tempo sem chuva. Antes delas, só algumas algas associadas a fungos formando os líquens. Fora isso, só na água, as algas que foram as primeiras vegetais a povoar o planeta. Por aqui dá para a gente perceber o que a gente fala na aula, a questão da importância da declividade do terreno. Porque se a gente pensar aqui, a gente está descendo, todo esse material que é carreado daqui vai parar dentro do lago, fazendo o processo de assoreamento do lago. Então, aqui o que era necessário a gente implementar? Uma quantidade de árvores, porque essas árvores seriam praticamente uma barreira natural contra a velocidade da água para fazer a lavagem do solo. É porque que a gente pode perceber que a gente vai perder o solo aqui e esse solo vai ser depositado dentro do lago, fazendo um processo de assoreamento, que a gente não vai aproveitar o solo aqui e dentro do lago muito menos. Aquele ali é um jacarandá do cerrado que foi queimado e já devia ter mais idade do que a própria Brasília. Aqui nós temos vários deles ainda tentando sobreviver a esses cortes periódicos que essa grama sofre. Se deixar, daqui a uns 100 anos, essa árvore aqui vai estar mais ou menos do porte daquela. Aqui nós podemos perceber a presença e abundância de aguapé. Foram usados isso aí para poder ajudar na despoluição do Lago Paranoá. Mas com o excesso dessas plantas, causou a eutrofização do lago,
tá? Que é a falta de oxigênio no Lago Paranoá. E com isso teve matança de peixes. Tem uma época que morreu muito peixe aqui no lago, você vê muito peixe morto, devido ao processo de eutrofização causado pelo excesso de plantas. A CAESB retira de tempos em tempos esse agapé com um barco especial, uma draga, que recolhe essa planta. Essa planta ela se prolifera com facilidade com águas eutrofizadas. As águas eutrofizadas acontecem por quê? Porque, na verdade, quando faz o tratamento da CAESB, é lançado nutrientes. Esses nutrientes têm composição de fósforo, nitrogênio, potássio, tem um monte de elementos químicos que são lançados na água do lago. Esses nutrientes, se você tiver em excesso, tanto na asa norte como na asa sul, você vai aumentar os nutrientes da cadeia alimentar de certas algas. Uma delas são as algas vermelhas, chamadas pirrófitas, que elas podem se desenvolver, né, e causar o fenômeno que é conhecido, bastante conhecido como maré vermelha, certo? Então nós temos que controlar, monitorar essa água, sempre observar se esses nutrientes estão em excesso ou não. Do outro lado, também podemos visualizar o avanço, tá, de certas propriedades privadas sobre a margem do lago, certo? Não deixando espaço, isso margem oposta ao que nós estamos. Nós estamos de frente ao setor leste e ali, no caso, seria a margem oposta. Ali, mais à frente, ali foi visualizado o pelotão lacustre, batalhão de pelotão lacustre, e aqui residências particulares, onde nós temos também o problema de invasão, né, à beira do lago, né? Tem uma legislação sobre isso e tinha que se verificar isso. Não sei se isso aí está correto.
O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul, perdendo em seu tamanho apenas para a floresta amazônica. Ocupa quase 25% do Brasil. Excetuando pequenas áreas na Bolívia e Paraguai, o Cerrado está inserido no território brasileiro e apenas 2% estão sendo realmente preservados na forma de unidades de conservação. A flora do Cerrado é a mais rica entre as savanas do mundo. Metade das quase 2.000 espécies de arbustos e árvores são nativas desse bioma. O Cerrado abriga cerca de 5% da fauna mundial, com mais de 2.000 espécies de vertebrados. Só no DF estão registradas mais de 430 espécies de aves. O Distrito Federal foi contemplado pela Unesco com o título da Reserva da Biosfera do Cerrado em 1994. As 3 zonas núcleo desta reserva são o Parque Nacional de Brasília, a Estação Ecológica de Águas Emendadas e o conjunto Fazenda Água Limpa, da UNB, Reserva Ecológica do IBGE e Jardim Botânico. O Instituto de Educação Socioambiental está consciente da importância do Cerrado no DF e vem constatando junto com os alunos que a ocupação humana desordenada provoca, na região, dentre outros impactos ambientais, o assoreamento dos rios, a erosão do solo e a contaminação da água. Os alunos e os professores se enveredam nos ecossistemas do Cerrado, entre outros aspectos de formação geológica antiga e flora muito rica. Seguramente em alguns locais mais isolados a gente tem parque de muitos anos, milhares de anos, com certeza. A adaptação tem que ser muito grande aqui, tem que ser uma coisa, tem que ser extremamente eficiente e se adaptar a esse ambiente, que é um ambiente bem diferente. A Amazônia, que chove muito, tem uma quantidade de água muito grande. Aqui outra coisa, tem pouca água, os nutrientes do solo são em quantidade super diminuta, se bem que planta não precisa praticamente nada da terra, precisa de ar e água. É muito mais árduo que qualquer outra coisa. Pouco d'água e terra, praticamente nada. O Distrito Federal é o berço de grandes hidrobacias brasileiras. Na Estação Ecológica de Águas Emendadas, de uma mesma nascente, separam-se 2 rios que desaguam nas bacias do Tocantins e Prata. Entretanto, aqui a água é um recurso natural escasso e limitado. Essa situação é mostrada durante as aulas como uma questão de sobrevivência para a biosfera do Cerrado. Os alunos e os professores nas aulas de campo interagem com a natureza. O grupo questiona e observa o equilíbrio dinâmico do ecossistema estudado. Os alunos compreendem a questão da biodiversidade, observando as inter-relações entre as espécies e o meio ambiente. Um aluno torna-se um agente ambiental, basta que façam parte de sua cultura outras dimensões, além da econômica, passando a entender o que é a qualidade de vida. Nós estamos fazendo um trabalho, coletando lixo, e infelizmente as pessoas não têm consciência nenhuma ambientalista, e são irresponsáveis, jogam esse lixo, acabando com a nossa terra, mãe, natureza. E tá muito legal, é demais o dia, a água tá uma delícia, vale a pena. Juntou os trapos, As aulas são desenvolvidas próximo ao plano piloto, na área de proteção ambiental da Cafuringa, em Munhas, ao norte do Distrito Federal. Na sequência de aulas de campo, incluem-se a Fazenda Água Limpa da UNB, Estação Ecológica de Águas Emendadas, o Jardim Botânico e o Parque Nacional de Brasília.